Fala galera, professor Fábio aqui e na aula de hoje nós vamos falar sobre fórmulas e funções no Excel. A aula começa logo depois da vinheta. Antes de começar a aula, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Aproveite para deixar suas dúvidas sobre Excel e pedidos de assuntos para os próximos vídeos. Esse vídeo foi desenvolvido baseado no meu e-book Introdução ao Excel 365, publicado no Amazon Kindle. Se você quiser adquirir o livro para aprender ainda mais sobre Excel e ainda me dar uma força para melhorar a qualidade das aulas, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Assim como na matemática, o Excel permite a realização de diversos cálculos. Porém, no Excel, esses cálculos são divididos entre fórmulas e funções. A melhor forma de conhecer a diferença entre elas é na prática. Então, bora para a planilha? Bem, galera, eu já estou com o Excel aberto e eu vou digitar alguns números para começar a trabalhar o conceito de fórmulas e funções. Primeiro eu vou apresentar para vocês o conceito de fórmula. Com isso eu vou deixar a célula A6 selecionada e nela eu vou digitar o sinal de igual. Igual é o sinal usado pelo Excel para entender que aquela célula não vai receber um texto e nenhum número. Ela vai receber algum tipo de cálculo. Agora eu vou selecionar a célula A1 e digitar no teclado o operador aritmético da soma. Percebam que no momento que eu selecionei a célula A1, o Excel contornou essa célula na cor azul e trouxe para mim na célula A6 a referência de célula A1 na mesma cor. Essa é uma forma que o Excel tem de mostrar que nós estamos selecionando corretamente a célula que a gente deseja. Agora eu vou selecionar a célula A2 e também vou digitar o operador aritmético da soma. E assim por diante, todas as células até a célula A5. Para cada célula selecionada, o Excel contornou a célula com uma cor diferente e trouxe também no cálculo as mesmas cores, indicando que essas são as células que foram selecionadas para a construção desse cálculo. Na fórmula, nós selecionamos cada uma das células que vão fazer parte do cálculo e entre elas nós colocamos o operador aritmético referente ao cálculo desejado. Para finalizar, a gente pressiona a tecla Enter e o Excel retorna o resultado daquele cálculo. Caso você queira confirmar se o resultado está correto, é só você selecionar as células que fizeram parte desse cálculo e observar a barra de status, onde o Excel traz para a gente alguns resultados pré-definidos. Entre os resultados pré-definidos, nós temos média, contagem de quantas células possuem valores e também o resultado da soma. Assim a gente consegue confirmar o cálculo que nós fizemos na célula. Só de curiosidade, caso você queira adicionar outros resultados à barra de status, é só você clicar com o botão direito do mouse em algum ponto da barra de status e selecionar na lista outras funções que podem ser adicionadas. Entre elas, a gente pode adicionar também a contagem numérica, a verificação de valor mínimo e também a verificação de valor máximo. Caso você queira editar o cálculo que foi realizado, você pode selecionar a célula que possui aquele cálculo e a partir daqui você tem três opções diferentes para editar o cálculo. A primeira opção é você selecionar a célula que tem o cálculo que você deseja alterar e na barra de fórmulas, fazer a alteração desejada e apertar a tecla Enter para confirmar o novo resultado. A segunda opção é você clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse na célula que possui o cálculo, posicionar no ponto em que você deseja editar e também confirmar com a tecla Enter. A terceira opção também é você selecionar a célula desejada e pressionar no teclado a tecla F2, que vai servir como modo de edição da célula. E assim como nas formas anteriores, você pode fazer alteração no cálculo e confirmar com a tecla Enter. Nós começamos fazendo esse cálculo utilizando uma fórmula. E como nós vimos, na fórmula, nós determinamos cada uma das referências de célula que vão fazer parte desse cálculo e entre elas colocamos o operador aritmético da soma. Porém, o Excel permite realizar outros cálculos. Eu vou deixar uma tabela aqui ao lado com as operações aritméticas e o operador utilizado pelo Excel para realizar cada um desses cálculos. Porém, agora eu quero apresentar para vocês o conceito de função. Eu vou então utilizar os mesmos números que eu utilizei na coluna A para apresentar para vocês esse novo conceito. Pronto, eu copiei os valores da coluna A e colei na coluna D, e agora eu vou trabalhar o conceito de função. Existem algumas formas que o Excel permite que a gente possa utilizar funções em uma planilha. Para a primeira delas, eu tanto posso clicar nesse símbolo Fx
que tem à esquerda da barra de fórmulas, como também eu posso pesquisar na guia Página Inicial, pelo grupo Edição, e nele clicar no botão Autossoma. Se eu clicar direto no botão Autossoma, o Excel vai realizar para mim um cálculo de soma. Caso eu queira trabalhar algum outro cálculo, eu posso clicar no drop-down, a seta abaixo que tem ao lado do botão Autossoma, e escolher na lista de funções a função desejada. Caso nenhuma dessas funções me atenda, eu posso buscar pela opção Mais Funções, onde o Excel retorna uma janela de Inserir Função, que vai me permitir escolher entre centenas de funções. A princípio, o Excel traz para mim a lista de funções que foram utilizadas recentemente. Porém, caso eu queira trabalhar com funções específicas ou verificar uma lista completa de funções, é só clicar no drop-down e escolher entre as categorias. Eu vou procurar na categoria Tudo, e aqui eu tenho uma lista completa com todas as funções que o Excel oferece. Vejam que é uma lista realmente extensa. Essas funções são divididas em categorias e atendem a diferentes necessidades de diferentes perfis de usuários. Algumas dessas funções são comuns, como por exemplo, soma, média, C, em que vários usuários com diferentes necessidades costumam utilizar. Porém, outras funções são extremamente específicas, direcionadas para determinados perfis de usuário. Durante esse curso, nós vamos trabalhar com diferentes funções, priorizando as funções mais comuns, aquelas que são utilizadas pela maioria dos usuários de Excel. Para que eu possa inserir a função soma e ficar mais fácil a localização dessa função, eu vou digitar a letra S no teclado e com isso o Excel já vai direto para a primeira função que começa com a letra S. Isso facilita a localização da função. Eu vou agora percorrer utilizando a barra de rolagem até chegar à função soma. O Excel sempre mostra um exemplo da utilização da função e também um texto explicando como funciona essa função. Eu vou confirmar que eu quero realmente utilizar ela, clicando em OK, e o Excel vai analisar os dados da minha planilha e oferecer uma forma de utilização dessa função. Nesse exemplo, ele percebeu que nós estamos com a célula D6 selecionada e que acima dela existem células sequenciais com valores numéricos, e muito possivelmente sejam exatamente os valores que eu quero utilizar para esse cálculo. Caso eu queira modificar as células selecionadas, é só eu selecionar dentro da planilha, mas se tudo estiver certo, é só eu clicar em OK e ele já traz para mim o resultado. Porém, eu quero fazer esse mesmo cálculo de uma forma diferente. Eu vou então apagar o cálculo que foi realizado e a forma que eu vou utilizar agora é uma forma totalmente manual, sem utilizar nenhuma ajuda do Excel. Para fazer isso, eu vou começar digitando o sinal de igual e vou digitar no teclado as letras que correspondem ao nome da função soma. Conforme eu digito, o Excel traz para mim uma lista de funções com nomes semelhantes ao texto que eu estou digitando. Eu vou continuar a digitação até que ele traga para mim exatamente a função desejada. E aqui eu tenho duas opções. Eu posso continuar digitando o nome da função e, na sequência, abrir parênteses, ou eu posso aceitar a sugestão que ele está me oferecendo, selecionando entre as funções através da seta para baixo ou da seta para cima do teclado. Conforme a gente percorre a lista de funções, ele traz ao lado uma explicação sobre a função, a mesma explicação que ele mostra na janela de inserir função. Eu vou selecionar a função soma e para que ele complete para mim o restante do nome da função, eu vou pressionar no teclado a tecla Tab. Quando eu pressiono a tecla Tab, ele completa para mim o nome da função, o que vai ser extremamente útil em funções que têm um nome mais extenso ou um nome mais complexo, em que é muito fácil cometer algum erro de digitação. Ele já trouxe para mim o parênteses aberto, e agora o que eu vou fazer é selecionar as células que vão fazer parte desse cálculo. Para que a gente possa concluir corretamente a função, é interessante que a gente feche parênteses. Porém, essa é uma função simples do Excel, em que foi aberto um único parênteses. Dessa forma, ele fecharia automaticamente o parênteses caso eu pressionasse a tecla Enter sem fechar. Porém, em funções mais complexas, em que nós vamos abrir mais de um parênteses, é interessante que a gente faça a análise correta de fechamento conforme a gente for concluindo os argumentos da função. Considerando que esteja tudo certo e que eu já tenha inserido na função todas as informações que ela precisa para poder gerar o resultado, eu vou então pressionar no teclado a tecla Enter e verifiquem que o mesmo resultado que ele gerou aqui na função foi o mesmo resultado que ele gerou anteriormente quando nós utilizamos a fórmula.
Isso aconteceu porque, apesar de nós termos usado duas estratégias diferentes para poder realizar esse cálculo, o cálculo é o mesmo. Consequentemente, o resultado vai ser invariavelmente o mesmo. Embora o Excel realize apenas 5 operações aritméticas para fórmulas, ele tem centenas de funções diferentes que vão atender necessidades diferentes. Todas essas funções possuem uma estrutura, que nós podemos chamar também de sintaxe. A estrutura é sinal de igual, nome da função e, entre parênteses, nós inserimos os argumentos dessa função. Os argumentos são as informações que a função precisa para poder gerar o resultado esperado. Em algumas funções simples, como a função soma, o único argumento necessário é o intervalo de células que possuem os valores que vão ser utilizados para a soma. Porém, em funções mais complexas, como função C, função PROC-V e outras que vão ser trabalhadas durante o curso nas próximas aulas, vocês verão que é necessário inserir mais argumentos, mais informações para que essas funções consigam analisar essas informações e gerar o resultado que nós precisamos que elas gerem. Fiquem tranquilos que a gente vai analisar essas funções com bastante atenção conforme elas forem aparecendo dentro do curso. Agora eu quero trazer para vocês uma outra planilha com mais informações para que a gente possa conhecer uma outra função também bastante comum do Excel, que é a função média. Eu já estou com o arquivo aberto e eu vou deixar esse arquivo disponível para que vocês possam fazer o download na descrição do vídeo. Se você ainda não baixou, pause o vídeo, faça o download, abra a planilha que eu aguardo você para continuar. Pronto, continuando aqui, nós temos um controle de médias escolares dos alunos de uma escola. Vejam que nós temos aqui na coluna B a lista com os nomes dos alunos e na linha 4 o cabeçalho das colunas, que mostra que nós temos as notas do primeiro ao quarto bimestre. Na coluna G, nós precisamos calcular a média final. Eu quero apresentar esse cálculo para vocês, tanto utilizando fórmula como utilizando função. Por isso, eu vou duplicar essa planilha para que em uma delas eu apresente o cálculo da média como fórmula e na outra eu apresente o cálculo como função. O Excel oferece algumas formas diferentes para que a gente possa duplicar as planilhas. Eu vou fazer uma delas. Eu vou clicar com o botão direito do mouse na guia da planilha 1 e no menu eu vou escolher a opção Mover ou Copiar. Vou clicar sobre ela, o Excel traz uma janela com o mesmo nome, eu vou selecionar essa caixinha chamada Criar uma cópia, vou selecionar a opção Mover para o final e por fim vou clicar em OK. O Excel fez uma cópia da planilha que ele chamou de planilha 1, entre parênteses 2. Eu quero aproveitar que eu já estou trabalhando com o conceito de planilhas para apresentar para vocês o conceito de renomear planilha. Renomear planilha é trocar o nome, trazendo um nome que seja mais compreensível, que faça a gente lembrar quais são as informações que aquela planilha armazena. Para renomear uma planilha, eu também vou selecionar ela com o botão esquerdo do mouse e depois clicar com o botão direito. E na lista de opções, eu vou escolher a opção Renomear. Como sugestão, eu vou renomear essa primeira planilha com o nome Fórmulas, já que eu vou trabalhar nela o conceito de fórmula. Para confirmar, a gente pressiona a tecla Enter e eu vou renomear a segunda planilha com o nome Funções. Pronto, as duas planilhas já estão renomeadas. Se você quiser, você pode também aproveitar para trocar a cor da guia. Para fazer isso, também é só clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Cor da Guia, onde o Excel oferece para a gente diversas opções de cores para mudar a cor da guia. Eu vou utilizar duas cores diferentes e enquanto a planilha estiver selecionada, apenas a parte inferior da guia fica com aquela cor que nós escolhemos. No momento em que a gente seleciona outra guia, a gente consegue perceber que o nome da planilha ficou realmente com a cor que nós escolhemos para aquela guia. A atribuição de nomes e cores para as guias é muito importante quando a gente trabalha com diversas guias. Isso facilita a identificação e também a localização das planilhas conforme as cores e os nomes utilizados. Bem, agora eu vou selecionar a planilha Fórmulas. Nela, eu vou selecionar a célula G5, que vai ser a célula que vai receber o primeiro cálculo de média do primeiro aluno da minha lista. Antes de realizar o cálculo da média, é importante a gente entender que o Excel se aproxima muito da matemática em determinados pontos. E esse é mais um deles. Na matemática, o cálculo de média considera a soma de valores dividido pela quantidade de valores. Porém, aqui existe também um outro conceito, que é a precedência de operações aritméticas, onde tanto no Excel quanto na matemática, determinados cálculos são feitos antes de outros, de acordo com a sua importância. Dessa maneira, cálculos de potência são realizados primeiro,
Na sequência, são feitos cálculos de multiplicação ou divisão, independente da ordem que eles venham. E, por último, são realizados cálculos de soma ou subtração. Quando eu quero que um determinado cálculo seja feito antes de outro, eu coloco esse cálculo dentro de parênteses. Eu vou deixar aqui ao lado uma tabela com a lista e a sequência da precedência de operações aritméticas. Lembrando que o cálculo que tiver entre parênteses vai ter prioridade sobre os outros. Sabendo disso, eu vou começar digitando o sinal de igual, eu vou abrir parênteses, selecionar uma a uma as células que farão parte desse cálculo. Eu estou começando aqui fazendo uma soma. Após a soma, eu vou fechar parênteses e dividir pela quantidade de valores que estão sendo somados. Eu estou seguindo aqui exatamente a mesma regra matemática da média, onde são somados primeiro os valores que fazem parte do cálculo, para depois ser dividido pela quantidade de valores. Para confirmar o resultado, eu vou pressionar a tecla Enter e o Excel trouxe como resultado a média das notas dos 4 bimestres. Como nós vimos antes, caso eu queira confirmar se esse resultado está correto, eu seleciono as células que fizeram parte do cálculo e vejo aqui na barra de status se o resultado da média confere com o resultado que a fórmula trouxe para mim. Nós podemos aproveitar e usar o autopreenchimento, que nós vimos na aula passada, para completar os resultados nas células que vêm abaixo, de forma que eu não precise refazer o cálculo linha a linha. Para isso, eu vou levar o cursor do mouse bem no canto inferior direito da célula que já possui o resultado. Quando ele virar esse sinal de mais, eu clico e arrasto em direção à célula G14. Quando chegar nesse ponto, eu solto. O Excel trouxe para a gente o resultado da média de todas as células sem que a gente precisasse fazer esse cálculo linha a linha. Porém, se você selecionar qualquer outra célula, você vai perceber que a célula G14 perdeu a formatação de borda que estava sendo utilizada para toda a planilha. Nós até poderíamos resolver esse problema selecionando novamente as células que possuem os valores e preenchendo com borda externa espessa. Porém, existe um jeito um pouco mais fácil de resolver essa situação. Assim como nós vimos na aula passada, quando nós utilizamos o autopreenchimento, o Excel traz um botão chamado Opções de Autopreenchimento. Clicando sobre ele, você vai perceber que entre as opções da lista existe a opção Preencher sem formatação, na qual ele vai ignorar a formatação que foi utilizada no autopreenchimento, voltando para a formatação anterior. Eu vou clicar sobre a opção Preencher sem formatação e se você selecionar fora, ele vai mostrar para você que ele manteve a formatação como estava antes, inclusive com a borda externa espessa anterior. Ótimo, nós concluímos a primeira planilha utilizando a fórmula da média. Porém, agora eu quero verificar o mesmo resultado utilizando a função média. Eu vou então selecionar a planilha Funções, selecionar a célula G5, digitar o sinal de igual, e começar a digitação do nome da função média. E aqui tem um detalhe bem importante. Nós precisamos digitar o acento agudo na letra E, para que assim ele entenda que nós queremos realmente a função média. Se nós não digitarmos o acento agudo na letra E, ele não vai oferecer a função média e vai trazer como opção algumas funções com nomes semelhantes, porém que não trazem o mesmo resultado. Então, para evitar esse erro, acento agudo na letra E de média, e eu posso continuar a digitação ou eu posso pressionar a tecla Tab para que ele já complete o nome da função para mim. Assim como nós vimos na função soma, eu vou selecionar as células que farão parte desse cálculo, e como se trata de uma função simples, não há necessidade de fechar parênteses. Então, eu vou apenas pressionar agora a tecla Enter, e ele já traz o mesmo resultado que ele trouxe quando nós utilizamos a fórmula da média na primeira planilha. Para preencher o cálculo nas linhas abaixo, eu vou então selecionar a célula G5, posicionar o cursor do mouse no botão de autopreenchimento, clicar e arrastar até a célula G14. E assim como nós vimos antes, nós já sabemos que ele perdeu a formatação de borda na última célula. Então, para corrigir, botão de opções de autopreenchimento, preencher sem formatação, e agora sim, ele preencheu, ignorando a formatação que foi aplicada e mantendo a formatação como estava antes. Se você comparar os resultados das duas planilhas, você vai perceber que os resultados foram inevitavelmente os mesmos, sem diferença nenhuma, apesar de nós termos usado duas estratégias diferentes. Na primeira planilha nós utilizamos a fórmula e na segunda nós utilizamos a função. Isso acontece porque, apesar de a gente ter utilizado estratégias diferentes, ambas foram construídas da forma correta. Nas próximas aulas nós vamos revisitar o assunto fórmulas e funções, sempre trazendo novos elementos e aumentando a complexidade.
E aqui eu preciso deixar um aviso muito importante. Para fins didáticos, eu sempre vou priorizar no curso a construção de fórmulas e funções manualmente, sem utilizar o recurso inserir função. Eu vou fazer isso porque eu percebi ao longo da minha carreira que quando você aprende a criar as funções e as fórmulas manualmente, analisando cada etapa de cálculo e vendo quais informações essa fórmula ou essa função precisam para serem construídas, você consegue assimilar e entender melhor as etapas de construção desses cálculos. A janela de inserir função é extremamente importante, principalmente naquelas situações em que você já conhece as funções e você quer gerar resultados rápidos, sem perder tempo. Mas ela não é interessante quando você está aprendendo a utilizar essas funções. Por isso eu vou sempre priorizar a construção manual de fórmulas e funções durante as nossas aulas. Galera, por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Na próxima aula, nós vamos conhecer outras funções extremamente importantes do Excel. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!